capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Amém, irmãos? Jesus é bom. Tão bom que Ele nos livra. Ele nos dá livramento. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículo de número 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Se puder deixar a cor aqui da letra em uma só. Esqueceu o controle. O controle foi arrebatado, irmão. Da luzinha aqui atrás e da letra ali. Tá bom? Quantos se encontraram, digam aleluia. Está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Deus, quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra é perfeita. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O fundo também foi arrebatado? Os irmãos podem se sentar. Todo mundo sendo arrebatado, tudo sendo arrebatado, irmão. Irmãos, preste bem atenção. O texto que lemos nessa noite, no capítulo de número 3, ele está sendo escrito para uma igreja. Uma igreja que possuía dons espirituais. Uma igreja que, pelo que eu entendo, gostava dos mistérios de Deus. Uma igreja que era, entre aspas, fervorosa. Uma igreja que tinha revelação, profecia, variedade de línguas. Uma igreja que era completa
em questões de dons espirituais, de dádivas, de presentes. Logo me faz entender, Renessi, que se essa igreja estivesse aberta hoje, localizada em qualquer lugar do Brasil, essa igreja estaria muito cheia. Diga comigo, cheia. Essa igreja, ela estaria com membros transbordando, pode deixar, transbordando pelas portas. Afinal de contas, o povo gosta de uma revelação. Afinal de contas, o povo gosta de uma profecia. Eu também gosto, sendo de Deus. A Bíblia diz em Daniel 2:22 que Deus revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, pois com ele mora a luz. Deus revela. Pastor, Deus usa nos dons? Sim. Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e sobre todo o meu servo e sobre toda a minha serva eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Então há promessas de poder, há promessas de virtude. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis minhas testemunhas, tanto Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. É claro que nós queremos uma igreja com poder, porque Cristo é poder. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja de Cristo tem que ter poder. O Pai é poder. O Filho é poder. O Espírito Santo é poder. Então, uma igreja de Cristo, ela tem que ter poder. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não se apagar. A igreja de Cristo tem que ter curas. A igreja de Cristo tem que ter milagres. A igreja de Cristo tem que ter sobrenatural. E acima de tudo, a igreja de Cristo tem que ter salvação de almas. Na igreja de Cristo tem que ter casamento. Na igreja de Cristo tem que ter restauração de casamento. Na igreja de Cristo tem que ter o retorno do filho pródigo. Na igreja de Cristo tem que ter transformação do mentiroso em um verdadeiro. Daquele que vivia o final de semana enchendo a cara na beira do bar, enchendo a sua vida do azeite na presença do Espírito Santo. Isso é igreja. A igreja de Cristo tem que ter crescimento, tem que ter. Mas a igreja de Cristo não pode deixar de ter ensinamento da palavra. Se você cortar uma das asas do avião, ele vai cair. Se você cortar uma das asas do pássaro, ele vai cair. Então, da mesma forma que o poder é importante, a palavra é importante. Pastor, mas é difícil, pastor. Quem é usado na palavra não é usado nos dons. Tem alguma coisa errada. Pastor, geralmente quem é usado em mistério, que é em poder, libertação, cura, não tem a palavra. Mas na Bíblia, eu vejo Jesus sendo usado, realizando curas, realizando milagres.
Os endemoniados olhavam para Jesus e os demônios já manifestavam, mas Jesus tinha e era a palavra. Eu vejo Filipe descendo a cidade de Samaria. E quando Filipe desce a cidade de Samaria, ele prega a palavra, ele tem palavra. E a Bíblia diz que os espíritos imundos saíam de muitos clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade. Eu vejo o próprio apóstolo Paulo, que escreve o texto que ora acabamos de ler. Ele chega em Éfeso, ele prega a palavra, e a Bíblia diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de tal forma que os espíritos saíam de muitos, de tal forma que as pessoas tocavam nos lenços e nos aventais de Paulo, e a enfermidade fugia neles. Pastor, é possível ter uma igreja que tenha os mistérios de Deus, que tenha cura, que tenha libertação, que tenha os dons espirituais e tenha uma palavra? Sim. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, ela vai ter palavra, mas ela vai ter poder de Deus. Ela vai ter poder de Deus, mas ela vai ter a palavra. Porque é a palavra que traz poder. A Bíblia diz, e Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, ide por todo mundo, último texto de Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Mas só que vocês não vão só pregar, vai acontecer um mistério, e estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê aqui, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É por isso que a diaconisa Onília estava aqui testemunhando. Para quem não sabe, o nosso irmão Renessi, que estava na cama, à beira da morte, quase morrendo, nem estava andando, enquanto as irmãs do ciclo de oração oravam aqui, um dia ele pediu para ir lá na casa dele. Nós colocamos as mãos sobre eles, os sinais nos seguiu, porque nós cremos no poder de Deus. Jesus fez o milagre. A princípio ele precisava de carro para vir para a igreja. Hoje ele é um dos primeiros a chegar nessa igreja sem precisar de carro. Por quê? Deus ainda opera milagres. Deus ainda repreende a morte. Deus ainda levanta pessoas do leito. Quem acredita nisso, joga a tua mão lá em cima e exalte o nome do Senhor. E esses sinais seguirão os que crerem. E a Bíblia diz que tendo eles partido, quando eles foram, a Bíblia diz, e tendo eles partido, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Como assim, pastor? Eles pregavam que Jesus salva e Jesus salvava. Eles pregavam que Jesus liberta e Jesus libertava. Eles pregavam que Jesus cura e Jesus curava. Eles pregavam que Jesus restaura e Jesus restaurava. Deixa eu profetizar: vai ter cura na tua casa, vai ter libertação na tua casa, vai ter restauração na tua casa, vai ter avivamento nessa cidade. Deixa eu profetizar, porque eu creio no Deus da palavra. Vai ter mais batismo com o Espírito Santo nessa igreja, e a glória de Deus vai descer. Eu creio. Então, na verdade, é possível, a gente provei que é possível ter palavra e ter poder. Ter palavra e ter poder. É só ter palavra e ter oração. É só ter palavra e ter jejum. É só ter palavra e ter compromisso com a palavra. É só ter palavra e ter renúncia. E qualquer fogo fora da palavra é fogo estranho. E qualquer fogo que não prioriza a palavra é fogo que não vem de Deus, é fogo artificial, porque o fogo da palavra, ele é verdadeiro. O fogo da palavra, ele traz transformação. Não é porventura a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha?
É a própria palavra que diz. Então vamos lá. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha poder. Diga glória a Deus. Irmão, eu vou ser sincero para você. Os cultos em Corinto, na igreja de Corinto, dos coríntios, ou de Corinto, que é a cidade de Corinto, devia ser aquele culto que muita gente fala, rapaz, que culto avivado. Porém o apóstolo Paulo, como um conhecedor da palavra, porque é assim, irmão, eu digo por experiência, por já ter pastoreado uma igreja com membro e ter começado essa sem ninguém, só eu e minha esposa na época, então a gente pega experiência nessa área e alguns outros trabalhos de departamento. E pelo que a gente vê na Bíblia, a igreja é assim, você chega. O primeiro impacto do apóstolo Paulo, quando ele chegava no lugar, era expulsar os demônios, pregar a palavra e expulsar os demônios. Então a primeira fase, pregar a palavra, expulsar o demônio, é a fase da limpeza. Diga comigo, limpeza. Expulsa o demônio, prega a palavra, expulsa o demônio. Segunda fase, alguém vai aceitar a Jesus ou entregar a tua vida para Jesus, que é a fase do arrependimento ou da conversão. Nessa fase, os que estão entregando a tua vida para Jesus serão batizados nas águas. Os que foram batizados nas águas serão motivados a serem batizados no Espírito Santo. Mas pastor, aí se formou a igreja. Pregação, libertação, conversão, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. E logo depois, essa igreja que vai se formando, ela não pode ficar só no processo da libertação. Ela não pode ficar só no processo dos dons espirituais. Ela precisa ser ensinada. Diga comigo, ensinada. Porque se não tiver ensinamento, vira bagunça. Se não tiver ensinamento, o caráter não é formado. Aí dá-se um montão de pregadores hoje que o cara prega muito, mas é mau caráter. Às vezes a pessoa canta muito, mas é mais sem vergonha do que quem está lá fora. Pastor, por que isso? São pessoas que pularam etapa. Se converteram hoje e amanhã já acha que é pregador. Se converte hoje, amanhã já acha que é o profetão da geração. Não quer aprender. Aí o apóstolo Paulo viu que dentro da igreja de Corinto, eles eram fervorosos, beleza. Eram pentecostais, beleza. Mas Paulo viu que eles eram carnais. A igreja de Corinto era uma igreja mais ou menos assim. Um pensava que era melhor que o outro. A igreja de Corinto era mais ou menos assim. Eles queriam fazer como se fosse uma panelinha. Quem sabe o que é panelinha? Que diga, queima ela, Jesus. Fazer uma panelinha. E fazer comparações carnais. É que fulano é melhor do que Beltrano. É que ciclano... Não. Os discípulos, porque isso não escapa, né? Ser humano, onde tem ser humano tem problema. Os discípulos começaram, eu sou maior. O outro, não, maior sou eu. Jesus olhou e falou, vamos parar com essa conversa. Aqui ninguém é maior. Aqui o maior será o menor e vai servir a todos. Mas o menor será o maior. No reino de Deus é diferente. Quem se exalta é humilhado. Quem se humilha é exaltado. Aí o apóstolo Paulo olhou e falou, realmente é uma igreja talentosa, mas o texto diz, irmãos, havia entre eles inveja, contenda, dissensões. No meio deles
Tinha discussão direto. Irmão, a pior praga que existe se chama inveja. É a pior magia que existe. Vem cá, varão. Aproveita que você está aí, sobe aqui rapidinho. Rápido. Irmão, invejoso é uma praga. Diga, queima ele, Jesus. Uma vez, quando eu tinha outro carro, esse carro eu nem posto foto dele. Aprendi. Quando eu tinha outro carro, era eu postar foto, o carro quebrava, sem brincadeira. Porque às vezes você dá brecha para o invejoso e nem percebe. Tem aqueles, claro, né, que tudo, se ele coloca o terno, é que cor, varão? Você não sabe? Aí o invejoso, sabe nem a cor do terno? Não sei para que está usando isso. Mas o invejoso, vamos lá. Tem várias classes de invejosos. Tem invejoso que cor que é esse terno que você falou? Amarelo. Jesus tem misericórdia, varão. Você é marrom, varão. Marrom, varão. Aqui. Para quem queria derrubar essas duas colunas, eu não duvido de nada. Então, irmão, tá aqui. Aí o invejoso, ele é assim, ó. Terno feio. Que terno ridículo. Que coisa estranha. Tira ele. Só que aí ele resolveu desfazer do terno, tá? Ele resolveu desfazer do terno. Joga o terno para lá. Vai embora, desce lá. Foi embora. O invejoso falou que o terno era o quê? Feio, ridículo. Na hora que ele desfaz do terno no bazar de R$1 que tem aqui. Que terno bonito, rapaz. Que terno show. Eu vou comprar esse terno. Ué, mas o terno não era feio? Invejoso é uma praga, irmão. O invejoso é assim. Se você está bonito, vestido, igual o Mateus está com aquele terno, ele com a gravata ali, olha que gravata. Olha lá, irmão. Olha. Veio combinando até com a minha camisa social. Aí o cara vai falar, metido. Para que isso? Mas aí se ele coloca uma gravata feia igual a minha, obreiro andando igual lixo. Invejoso é uma praga, irmão. Se você fizer, ele vai falar. Se você não fizer, ele vai falar também. Invejoso é assim. Se eu faço um evento aqui, igual fiz em 2020, trago um pregador, tipo o Renan Lopes. Que isso? Para que isso? Trazer um pregador desse? Aí se não traz, pô, congresso fraco, só trouxe pregador da cidade. Ô, irmão, pelo amor de Deus, invejoso é terrível. Aí deixa eu voltar no carro. Só que tem outro tipo de invejoso. Que é um invejoso que inveja de você te elogiando. O cara entrou no meu carro, irmão. Ele entrou no meu carro. Ele, nosso. Ele não sabia se ele falava nosso ou nossa. Ele, nosso. Ele, que carrão, varão, que nave. Eu todo bobo, né, irmão? Que benção, né? O carro é bom mesmo? Ele é. Que nave. Aí meu pai falou assim comigo, cuidado. Porque tem gente que inveja elogiando. Ah, irmão, pra quê? Saí de uma cidade que eu não vou falar qual. Foi a conta de eu parar o carro na porta da minha casa. Fui ligar de novo para ajeitar melhor a vaga. Cadê o carro? Ligou? Não ligou não, irmão. Não ligou. Eu dei brecha, deixando ele entrar. Dei liberdade. Irmão, invejoso é uma praga. O invejoso, se ele vê alguém sendo separado ao ministério, ele vira um capeta. O invejoso não tem prazer em ver Deus levantando pregadores, não tem prazer em ver Deus levantando pessoas para o ministério, porque o invejoso, na verdade, ele nem quer fazer, ele só não quer deixar ninguém fazer. E essa raça
estava dentro da igreja de Corinto. Irmão, o invejoso arruma uma lenha dentro da igreja, que não tem palavra. Faz uma ruaça. Tumultua. Invejoso é terrível. O invejoso não quer igual o que você tem, ele quer o que você tem. Vou falar um negócio fora do microfone. É pior. É pior do que a vela na encruzilhada, é pior. Pior. Pastor, tem crente invejoso? Tem. Tem pastor invejoso. Tem evangelista invejoso. Tem presbítero invejoso. Tem diácono invejoso. Até porque, como eu aprendi, diácono invejoso não é diácono, é diacho. Presbítero invejoso não é presbítero, é presbicha. Pastor invejoso não é pastor, é pastel. Aí vamos lá, pastor. Havia dissensões dentro da igreja de Corinto, por quê? Por causa da maldita da inveja. Porque quem é invejoso e quem quer causar dissensões são pessoas que querem competir, irmão. Pessoas que querem competir. Aí vamos lá. Aí vamos lá, estou quase terminando já. Aí o texto vai dizer, que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês estão dizendo entre vocês aí. E eles diziam assim, eu vou descer e parar por vocês, hein? A Débora já foi para o colo da mãe dela. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, há um problema dentro de Corinto, porque uns estão dizendo, eu sou de Paulo. O outro está dizendo, eu sou de Apolo. Paulo olhou e falou assim, rapaz, até porque se Paulo é como muitos pregadores de hoje, ia dizer, é verdade, vocês são meus. Eu sou bom. Se Apolo fosse como muitos pregadores de hoje, o seu ego ia encher, ou como muitos pastores, ia dizer, é verdade, eu sou melhor do que Paulo, até porque Apolo era muito eloquente, ele falava bem, sabia fazer uma boa apologética, sabia apoiar a fé cristã de uma forma diferenciada. E olha como o diabo é sujo. Apolo é servo de Deus. Paulo também é servo de Deus. Mas quem é servo não se exalta. Quem é servo não se vangloria. Quem é servo não entra em competição. Quem quiser competir comigo, compete. Vai perder para ele mesmo. Porque eu só quero uma coisa. Eu só quero glorificar o nome do meu Deus e que diminua eu e que ele cresça. Aí Paulo falou, vamos parar com essa palhaçada aí, rapaz. Aqui não tem esse negócio. Aqui ninguém é de Paulo. Aqui ninguém é de Apolo. Eu fui lá, eu plantei, mas Apolo foi lá e regou. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou seja, quem é fulano? Quem é Beltrano? Nós não somos nada. O grande aqui é Jesus. Quem manda é Jesus. Quem faz é Jesus. Quem opera é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O dono do altar é Jesus. O dono da igreja é Jesus. Se ele quiser, ele fecha a igreja que não é igreja e é botequim. Se ele quiser, ele fecha circo que se diz igreja. E se ele quiser, através de uma portinha, de um culto no lar, ele vai se tornar uma mega congregação cheia da presença do céu. Remanagassúria Alamassude Ramassuia Maiorrece. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Derramaço ranto ré. Paulo
Paulo está dizendo, peraí rapaz, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento não é o que planta, quem dá o crescimento não é o que rega. Pastor, não entendi. Quem dá o crescimento não sou eu, pastor Wellington Júnior. Quem dá o crescimento não é o que dirige o culto, quem dá o crescimento não é o que prega. Nós só somos instrumento na mão do rei. Quem dá o crescimento é Deus. Quem abre porta é Deus. Quem faz a obra ser conhecida é Deus. É Ele que faz. Levanta a mão que eu vou profetizar. Quem vai dar o crescimento do teu ministério é Deus. Quem vai te encher da presença ainda mais é Deus. Quem vai trazer a tua família para dentro dessa igreja é Deus. Quem vai mudar a tua história e vai te exaltar nessa terra é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Se Deus não fizer, irmão, ninguém faz. Pastor, entre aspas, tá? Existe igreja de Apolo que representa o homem? Existe. Pastor, eu te provo na Bíblia. Existem igrejas de Paulo, homem, carne? Existe. Porque existe crentes que não estão mais cheios de Deus. Como existem grupos religiosos que Deus não se faz mais presente no meio deles. Olhe para mim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, está onde? Essas coisas diz. Quem está falando? Aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aquele que tem nas suas mãos 7 pastores e que anda no meio das 7 igrejas. O homem pode achar que a igreja é dele, mas a igreja ainda é de Jesus. Estou falando a igreja verdadeira. Aí ele falou assim, ó. Tu diz. Ele está falando com o pastor. E normalmente os membros também. Mas ele vai no pastor, porque ele cobra do altar. Rico sou e de nada tenho falta. Sabe o que ele pensou? Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser. Eu tenho dinheiro e tenho estrutura. Imagino que essa igreja tinha uma estrutura imensa. Eu tenho dinheiro e estrutura para fazer o que eu quero. Eu tenho poder aquisitivo. Aí Jesus falou assim, ó, tu não sabe. Tu disse que é rico, não é? Deixa eu te falar um negócio. Tu és pobre. É Jesus falando, tá? Miserável. Desgraçado. Cego. E nu. É Jesus dizendo, você não é nada, rapaz. Porque quem dera se tu fosse quente, ou se tu fosse frio, mas tu é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É Jesus dizendo, você me dá nojo. Essa geração partidarista tem causado nojo em Deus. Essa geração do egocentrismo tem dado nojo em Deus. Essa geração idólatra, que porque a geração idólatra é assim, Paulo pode ser o que for, mas continua, porque para ele mais vale adorar Paulo do que adorar a Jesus. Aí o Senhor está dizendo, eu estou com nojo, isso está me incomodando, e isso aí só de olhar já me dá vontade de vomitar. Pastor, eu não entendi. Existe uma geração que está dando nojo em Deus. Existe uma geração que não quer obra, quer competir. Existe uma geração que não quer reino, ela quer aparecer, mas eu vou profetizar, Deus vai quebrar essa cambada, porque a glória é de Deus.
diz: a minha glória eu não darei a outrem. Está dizendo, a minha glória eu não divido com ninguém. E ai de Paulo se pensar que ele é alguma coisa. E ai de Apolo se pensar, não, realmente vocês são meus. Ai deles, porque a Bíblia diz: 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Paulo, sabendo quem é o Deus que ele serve, ele vai dizer: nada disso, vocês não são meus, vocês também não são de Apolo. Quem dá o crescimento é Deus, ele é o dono da obra. Pastor, vamos lá, conclusão. Igreja de Paulo não cresce, porque o altar é de Paulo, o púlpito é de Paulo. Igreja de Apolo, estou falando figurativamente, não cresce, porque é de Apolo. E Apolo e Paulo faz o que quer. E o homem na sua natureza, quem está me entendendo, diga amém. Se eu, Renê, se pastorear aqui na minha natureza humana, carnal, não presta, dá errado. Porque eu vou deixar de corrigir, porque o cara é dizimista. Porque eu vou passar a mão na cabeça, porque o cara tem uma condição melhor que o outro. Porque a natureza humana é falha, mas eu preciso me diminuir de mim mesmo e deixar o Espírito Santo operar. Porque aí eu vou falar com o doutor, pode ser filho do general, pode ser princesinha, pode ser playboy, pode ser quem for, pode ser o garotinho do papai, mas a verdade será dita, a verdade será pregada, e ninguém pode ir contra a verdade, a não ser pela própria verdade. Na casa de papai não tem playboyzinho do evangelho. Não. O Ramai, o Zé, Revácia. Na casa de papai não tem princesinha do evangelho. Não tem isso não. Na casa do papai não tem mimadinho do evangelho. Aqui na casa de papai tem palavra. Se precisar, papai dá umas palmadas. Se precisar, papai vai usar o cajado. Se precisar, papai bate até em mim, Renesi, porque eu não sou melhor que ninguém. Mas se ele agir, a glória desce, a unção desce e ele opera. Receba a presença do Deus que dá o crescimento. Vai. Crescimento para mim. Eu vou aplicar o que eu comecei no início. Crescimento para mim é ver pessoas saindo da fornicação e casando. Crescimento para mim é ver pessoas largando as coisas, o tráfico, é ver pessoas largando a bebida, se convertendo e se tornando um obreiro na casa do Senhor. Crescimento para mim é ver jovens desejando ser cheio da palavra de Deus. Eu sinto Deus que dá crescimento aqui. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. É Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. E uma obra que Deus dá o crescimento, o invejoso não trava, o inferno não trava, os grupos malignos que se reúnem por trás dos bastidores não vai travar, porque Deus dará o crescimento. Deus dá o crescimento. Então Paulo falou: olha, se cuida, gente, porque é Ele que dá o crescimento. Feche seus olhos. O que eu não faço, Jesus pode fazer. O que eu não posso, Jesus pode fazer. Em termos de crescimento, eu já tive experiência com jovens e adolescentes que o pastor achou que eu não tinha jeito. Realmente eu não. Mas o Jesus da minha vida tinha jeito. Eu estava lembrando ontem que eu estava conversando com um desses jovens. Ele pediu até para pregar aqui. Eu vou trazer ele para pregar aqui. Hoje ele não mora aqui em Minas mais. Eu falei: não tem problema.
Jesus que dá o crescimento. Irmão, eu posso colocar entretenimento, mas se Jesus não tiver, não tem crescimento. Eu posso dar pipoca, guaraná e cachorro quente todo sábado aqui para adolescente, mas se Jesus não tiver, não tem crescimento. Eu posso criar métodos para atrair jovens, mas se Jesus não tiver, não tem crescimento. Agora, se Jesus tiver, na simplicidade, tem crescimento. Se Jesus tiver na humildade, sem muita coisa, Jesus faz isso aqui, ó, e dá um crescimento incomparável. Quando eu ainda morava na casa da minha avó, na humildade, sentado no guarda-roupa quebrado que tinha lá, eu falava com Jesus e dizia: Jesus, eu sei que muita gente não leva fé em mim, mas eu sei que o Senhor tem o poder de dar o crescimento no mistério que o Senhor tem na minha vida. Eu dizia: Jesus, e nem pegar microfone eu tinha coragem. Eu não tenho coragem nem de pegar microfone, mas eu sei que o Senhor é poderoso para dar o crescimento. Na caminhada deparei com pessoas que não acreditavam no ministério que Deus tinha na minha vida. Eu dizia: Jesus, eles podem não acreditar em mim, mas é o Senhor que me dá o crescimento. Antes de eu casar com a Marta, falaram poucas e boas para ela, mas quem é ele? Esse aí não é nada. Quem é esse menino, rapaz? Eu dizia: Jesus, eu não sou nada, não tenho carro, não tenho casa, não sei nem falar direito, mas é o Senhor que dá o crescimento. Feche seus olhos, irmão. Feche seus olhos, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Bom, ela quer oração. Ela quer oração, ela quer oração. Ela gosta de oração. Tá bom? Eu vou orar pela sua vida. Tá? Diz outra vez que fica ligado. Em nome de Jesus. Tá bom? E depois eu vou orar pelas fotos. Vou orar rápido. Deixa eu despedir dos irmãos que estão assistindo pela internet. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo pela internet. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração. Amém?